Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e o deu à moça, e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado, povo querido, à luz da liturgia de hoje, nos vem ao coração o seguinte pensamento, a seguinte reflexão. A palavra de Deus, ela é impactante. A palavra de Deus, ela sempre vai mexer com a gente. Quando a gente começa a ter uma vida de oração e nós paramos para escutar a palavra de Deus, ela sempre vai gerar em nós o desejo de melhorarmos, o desejo de sermos alguém mais coerente com aquilo que foi anunciado na palavra e aquilo que é anunciado também depois no Novo Testamento por Jesus. E aí, a palavra de Jesus, a palavra do Senhor que vem ao nosso encontro e que toca o nosso coração no profundo do nosso ser, nos convida à verdadeira conversão. Nos convida a uma mudança de vida, nos convida a sermos fiéis àquilo que nos traz a palavra e a vontade de Deus sobre cada um de nós. É ou não é verdade? Todas as vezes que nós nos deparamos com Jesus, sobretudo que é a palavra encarnada, que é a palavra que se fez carne no meio de nós, a nossa vida ela sofre um impacto. Nós nos emocionamos, mexe com o nosso coração, nós achamos muito bonito muitas vezes e nos convida a uma mudança de vida. Porém,
para que a mudança de vida realmente aconteça, é preciso que nós tenhamos a coragem de tomar atitudes concretas, à luz da palavra que nos foi comunicada e à luz da palavra que veio até nós, à luz do encontro que nós tivemos com Jesus. Não é à toa que por onde Jesus passava e anunciava, falava e proclamava a palavra do Senhor, muitas pessoas o seguiam. Quantas vezes nós ouvimos na palavra que ele tinha que, por exemplo, quando lá na beira do mar da Galileia, pregar de dentro de um barco, porque não podia ficar na margem, que a multidão o exprimia, a multidão o comprimia. Por onde ele andava, uma multidão o seguia, porque onde ele passava, tocava os corações, as palavras que ele dizia mexiam com as pessoas. E não tem outro jeito, todas as vezes que nós nos encontramos com o Senhor, o desejo de conversão fica latente em cada um de nós e fica em nós o desejo de sermos melhores. Porém, a liturgia de hoje, o evangelho de hoje vem nos falar de alguém que ouvia a palavra do Senhor, que ficava embaraçado, como diz a própria palavra, mas que não teve a coragem de sair de uma vida de pecado, que não teve a coragem de uma mudança de vida. Herodes, relatado no evangelho, é alguém que, primeiro, está com certo remorso, porque ouviu falar de Jesus e ouviu falar que Jesus realmente estava anunciando muito daquilo que João Batista já havia anunciado, a conversão, uma conversão verdadeira e uma conversão verdadeira ao próprio Deus. Jesus veio reafirmar, se João veio preparar o caminho do Senhor, o Senhor, que é o próprio Jesus, ele vinha e confirmava muito daquilo que João já havia anunciado. E agora concretizava com a vida e com a sua vida aquilo que João já tinha anunciado. E Herodes, que ouvia João e disse que o respeitava muito, ficava embaraçado porque, de repente, o que é remorso? Remorso é peso de consciência. Remorso é saber que a gente fez alguma coisa errada e aquilo agora nos incomoda, nos acusa e nos joga para baixo. De certa forma, Herodes estava com remorso de agora ter que lidar, mesmo se fosse João Batista ressuscitado, ter que lidar com aquilo com o mal que ele havia feito. Porém, não bastou a palavra de João e pelo jeito não estava bastando a palavra de Jesus para que Herodes mudasse de vida. E ele continuou cultivando na sua própria vida e junto aos seus uma cultura de pecado, uma cultura de conformismo com o pecado. E talvez isso incomodava o seu coração e gerava esse remorso. Nós não podemos nos conformar com o pecado, nós não podemos nos conformar com aquilo que está errado diante da proposta do Evangelho e da proposta de Jesus. Não adianta a gente só achar bonita a palavra do Senhor, não adianta a gente ir para os encontros, viver a Santa Eucaristia, viver os sacramentos e não tomar uma atitude em relação àquilo que o próprio Jesus nos ensina. Ou então nós não estaremos permitindo que a palavra seja eficaz em cada um de nós. Como podemos dizer hoje em dia, nós não podemos nos nivelar por baixo, porque o Senhor tem algo grande para cada um de nós, que é uma vida e uma vida de santidade. Outro dia, celebrando em Betânia, eu chegando lá, era um domingo de manhã, muito calor, um calor muito grande, estava armando o tempo todo para uma tempestade, para uma chuva, e na véspera de uma grande chuva, às vezes dá esse calor, fica muito quente, e realmente o povo estava na celebração, já estava se abanando, estava olhando para um lado e para o outro, e onde nós celebramos lá em Betânia ainda hoje é tudo muito simples, não temos ventilador, não temos nada, é tudo muito simples, e então o povo começou a se abanar, e eu estava de casula, e de repente o Espírito Santo me inspirou assim, gente, está muito calor hoje? Daí todo mundo, sim, pois é, então não se preocupe porque o padre está passando mais calor que vocês, olha dentro debaixo do que eu estou. E aí todo mundo começou a rir, um olhou para a cara do outro e eu disse assim, meu Deus do céu, olha como o ser humano é, a gente tem que ver que alguém está sofrendo mais do que eu, para eu me conformar e ficar feliz. Como nós somos limitados, como nós nos conformamos com pouco, como nós nos conformamos com quase nada.
Parece que porque a gente não consegue buscar um grande objetivo, algo novo dentro de nós, nós nos comparamos com os outros e nos alegramos porque tem alguém pior do que nós? Como, gente? A proposta do Evangelho e a proposta de Deus para nós é o céu, é a santidade. Por isso que o Padre Léo dizia, é preciso ter uma meta, é preciso buscar as coisas do alto. Sem uma meta, na nossa vida ela perde o sentido e a gente se torna assim, alguém que se conforma com pouca coisa, alguém que se conforma com uma vida de pecado, alguém que se conforma com uma vida toda no pecado, e aí a gente vive como Herodes, acha bonitinho, fica com peso de consciência, mas não muda de vida. E olha como é que estamos reagindo na situação do nosso país e dentro da nossa casa. Todo mundo fala que quer mudança, todo mundo fala que precisa mudar, mas quem muda? Quem realmente toma uma atitude de mudança com a própria vida? Porque a mudança verdadeira vai começar dentro de casa a partir do momento que eu optar ser fiel. Quando eu optar viver aquilo que são as verdadeiras virtudes de Deus para cada um de nós. E aí a primeira leitura, ela nos mostra como viver essas virtudes. Perseverar na fraternidade, a hospitalidade, que é acolher uns aos outros, acolher bem uns aos outros, fazer com que eles se sintam em casa, na nossa própria casa. Ser hospitaleiro significa que o outro se sinta bem na nossa presença, se sinta bem junto de nós, sempre onde estiver. Não se deixar levar por uma vida somente de valores, de dinheiro. Não se deixar levar por uma vida somente de prazeres. Respeitar aquilo que é próprio dos votos que nós vamos fazendo. Cita o autor sagrado a fidelidade ao matrimônio, mas também a fidelidade nos nossos compromissos religiosos, em viver também aquilo que nós um dia nos comprometemos com o Senhor, no nosso batismo, com os sacramentos. E o autor sagrado, São Paulo, vai dizer assim, não se preocupe porque o Senhor nos recorda, eu nunca vos abandonarei, não deixarei. Ele sempre vai prestar o seu auxílio para que a gente possa viver realmente uma verdadeira conversão, uma verdadeira mudança na minha vida. Mas para que a mudança verdadeiramente aconteça, eu preciso ter coragem de dar o passo e com fidelidade seguir adiante, ou então não vai mudar. Sim, Padre Léo lembrava, o céu é para quem sonha grande, ama grande, pensa grande, mas tem a coragem de viver pequeno. O que significa isso? Para quem verdadeiramente tem uma meta, o qual seguir, segundo essa palavra de Deus, a presença de Jesus que mexe conosco e que gera uma revolução dentro de nós e que nos convida a sermos melhores, mas que tem a coragem de fazer isso onde? E o ser pequeno significa a coragem de fazer essa verdadeira mudança no cotidiano da nossa vida, onde talvez muitas pessoas não vão ver, mas vão sentir na força do amor que nós colocarmos em cada coisa que a gente fizer, que vão sentir na força do amor e da dedicação, em que nós vamos colocar em cada momento, em cada situação que nós vamos viver. Daqui a alguns dias nós já vamos entrar no tempo da quaresma, e vai iniciar assim, olha, quando fizeres o jejum, quando fizeres a caridade, quando orares ao Pai, faz no silêncio do teu quarto, que o teu Pai, que vê no segredo, vai te dar a recompensa. Hoje em dia, queremos muito que os outros nos reconheçam, mas, às vezes, falta ainda em nós essa fidelidade para uma verdadeira conversão. É preciso mudança de vida, não só achar bonito aquilo que o Senhor nos traz, mas uma verdadeira conversão e uma mudança de vida. Ou então nossa vida vai perdendo também um pouquinho do sabor, vai perdendo o brilho, vai perdendo também o significado. E talvez por isso que as crises de ansiedade, a depressão e tantos outros males, síndromes de pânico têm crescido muito no nosso tempo, porque tem se perdido a direção. Eu vivo com remorso, mas não mudo de vida.
como Herodes. Eu prefiro viver com remorso, eu prefiro viver o pecado no meu conformismo, porque está agradável, porque eu tenho minhas regalias, porque eu estou fazendo festa, mas cuidado, às vezes o encardido pode gerar uma armadilha, e você, para não perder o posto, como Herodes não perdeu dele, pode ser que você tenha que matar alguém, matar um profeta. Talvez você não vai matar degolando, mas talvez você vai matar falando mal. Talvez vai matar, hoje em dia, né, nessa cultura do cancelamento, nessa cultura de que tem que eliminar alguém, eliminando da vida, não auxiliando, não sendo hospitaleiro, não sendo fiel. E não, nós precisamos hoje deixar que essa palavra do Senhor gere em nós frutos, gere em nós verdadeira conversão, gere em nós mudança de vida, para uma vida nova, para uma vida plena, para uma vida que realmente vale a pena viver, vale a pena investir as nossas melhores forças, vale a pena viver e investir o nosso melhor existir, o nosso melhor jeito de ser, e oferecer o nosso melhor sorriso, oferecer o nosso melhor abraço, oferecer o nosso coração, para que as pessoas se sintam em casa e a partir de nós, encontrem assim o próprio Jesus. Esse é o verdadeiro evangelizador, aquele que empresta de si, para que as pessoas encontrem o próprio Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos guie, nos dê a graça da perseverança, nos dê a graça da fidelidade, nos dê a graça de continuar sendo convidados e cativados pelo Senhor, mas além de sermos cativados pelo Senhor, assim tenhamos a coragem de tomar a decisão, lembrando que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele nunca vai nos abandonar, e a sua fidelidade, o que Ele nos prometeu ontem, vale hoje e valerá sempre. O seu amor é ontem, hoje e sempre. Por isso, a vida de santidade a qual nós somos convidados é para que a gente um dia possa viver a eternidade junto com o Senhor, na plenitude da verdadeira vida. Peçamos ao nosso Deus que nos ajude com sinceridade a olhar para a nossa vida e perceber o que nós realmente precisamos mudar. O que hoje na minha vida reflete as atitudes que Herodes tomou. E quais as atitudes que eu preciso hoje ainda transformar para que sejam atitudes de fraternidade, de hospitalidade, que sejam atitudes de virtudes, que sejam atitudes que Jesus nos inspira a viver de forma revolucionária dentro de nós e com aqueles que nós amamos. Que atitudes? E deixa o Espírito Santo lhe falar o coração. Jesus, manso e humilde de coração,